Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula nossa. Estamos aí num passeio pelo século XVIII. Na aula passada falamos de duas questões importantes, né? A briga entre a biogênese e biogênese, e agora e falamos também da história e vida e obra do Linneu, né? Importante naturalista sueco, mas que trabalhou na França também. E hoje a gente vai falar de um outro grande naturalista que, em muitos aspectos, era um rival do Linneu, né? Eu vou colocar a apresentação aqui, só um minutinho. Bom, muito bem. Então, nós estamos no século XVIII, período conhecido como período clássico ou das explorações, os naturalistas a serviço de Deus. Eu só voltar um pouco nesse título, né? Os naturalistas a serviço de Deus. Isso é uma frase que ficou marcante nesse período, porque, como Linneu foi o pai da taxonomia, ou é o pai da taxonomia, criou a taxonomia moderna, e ele era um fixista, né? Tem aquela célebre frase lá: Deus cria, Linneu classifica. Então, acreditava-se, né, que ah, descobrir ou dar nome a uma espécie era algo que agradava a Deus, né? Garantia lá uma posição privilegiada ao lado de Deus no céu. Isso está muito relacionado à própria missão bíblica dada a Adão, né? Dominai todas as espécies e dai nome às espécies, algo mais ou menos assim que está lá na Gênese também. Então, por isso, esse termo ficou conhecido nesse período. Mas, embora Linneu tenha sido um grande nome das ciências naturais do século XVIII, ele, como eu falei, era fixista, ao contrário de uma grande figura das ciências naturais, que acabou ficando esquecida, ou um pouco esquecida pela própria biologia, né? Ofuscado aí pelos trabalhos de Linneu, que acabaram mais populares, até porque nós ainda vivíamos sob o domínio do pensamento religioso, né? E a perspectiva de uma transmutação, de uma transformação das espécies ainda era negada pela sociedade, ou mal vista pela sociedade. E aqui aparece um importante naturalista, Georges Louis Leclerc, que recebeu o título de Conde de Buffon, que foi um dos pioneiros nas ideias evolucionistas, né? Na França, por exemplo, considera-se ele o pai da evolução e não o Charles Darwin, né? Porque o Buffon já tratava de questões relacionadas à, à transformação das espécies, né? Ele já tinha essa perspectiva. Pô, e de onde ele tira essa perspectiva, né? Então, ele foi um contemporâneo de Linneu, e daí a divergência principal, né? Enquanto Linneu era fixista, Buffon já se interessava pelas relações entre as espécies animais, e na sua obra principal, História Natural, ele trata de uma ancestralidade comum entre as espécies. Estou sendo interrompido aqui pelo meu filho, e isso é prioridade. Fala, filho. Não dá isso. 10? Bom, é isso, né? Trabalhar de casa é isso. Mas vamos lá. Uma das perspectivas fundamentais para o Buffon e que permitiu ele tocar nesse assunto, né, da ancestralidade comum entre as espécies, foi a percepção da importância do tempo como um fator necessário para que essas transformações ocorram, né? Buffon foi um dos primeiros a discutir a idade bíblica da Terra, sugerindo então que o planeta já teria várias centenas de milhares de anos, permitindo então que esse processo ocorresse e até o aparecimento da própria espécie humana.
Ele escreveu uma sequência de livros muito importante, a gente está vendo algumas ilustrações aí, uma enciclopédia chamada História Natural, né? Então, o Buffon ele foi autor de um dos mais antigos relatos sobre história geral, biologia e geologia que não estavam baseados simplesmente nas explicações bíblicas, né? E que foram testadas por ele, pensadas por ele. Então, embora ele tivesse algumas pressupostos ainda antigos e equivocados, como o princípio da geração espontânea, ele admitia que a geração espontânea podia ocorrer. O fato de ter trazido à luz a questão sobre transformação foi fundamental para que a gente evoluísse, inclusive na própria forma de se classificar os seres vivos, né? Que, enquanto Linneu fazia apenas do ponto de vista morfológico, Buffon já fazia do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista das relações, possíveis relações evolutivas entre as espécies. Ficou claro, ou fica claro na obra dele, onde ele mostra, por exemplo, a similaridade entre animais domesticados e animais selvagens, né? E essa percepção de transformação nos chama a atenção porque ele é fruto da grande habilidade que Linneu teve de observar a natureza, né? Então, Linneu não chegou, pelo que a gente sabe, a vir ao continente sul-americano, mas viajou pela Europa, né? Recebeu muitas amostras de espécies do mundo inteiro e foi um grande observador da natureza e um ávido leitor sobre história natural, se tornando membro da Academia Real de Ciências da França, em 1733, e foi nomeado o intendente, né, tipo um presidente do Jardim do Rei, em 1740, onde hoje é o Museu de História Natural de Paris, que é magnífico, né? Para nós biólogos, ali nasceu as ciências biológicas, né? Depois a gente vai ver por que isso. E foi lá que Linneu iniciou, então, um minucioso trabalho de classificação de espécies animais e vegetais, fundamentado nas relações de parentesco evolutivo. Essa é a estátua de Linneu, que está na entrada do Museu de História Natural de Paris, né, dando as boas-vindas aos visitantes. E aí, nessa estátua, está escrito que Buffon foi um dos pioneiros das ideias evolucionistas, né? Mostrando como os franceses realmente consideram ele o pioneiro na evolução das espécies. E lá no Museu de História Natural nós temos alguns dos espécimes taxidermizados que foram usados pelo Linneu nos seus estudos, e temos também, como vocês podem ver aí na foto, os originais da Enciclopédia História Natural, que foi uma coletânea muito interessante de livros, e que foi fundamental para o Linneu, perdão, para o Buffon, a apresentar suas ideias transformistas, né? Voltando à ideia da classificação, ele usou um método de classificação que a gente chama de classificação natural, que é exatamente a classificação fundamentada em possíveis relações de parentesco evolutivo, né? Estabelecendo, então, a existência dos princípios de continuidade e de afinidade entre as espécies, o que é oposto ao que a gente chama de método artificial, que se baseia apenas na morfologia e que o Linneu utilizava, né? Daí o grande conflito entre ambos, no que pese a história da taxonomia, da classificação das espécies. Buffon publicou 44 volumes da Enciclopédia História Natural, Geral e Particular, o primeiro, publicado em 1749, onde ele já antecipa algumas ideias evolutivas que seriam a base para dois outros grandes nomes da evolução, né, do transformismo, que é o Lamarck e o Darwin, vamos chegar lá. Nessa obra, por exemplo, nessa coleção de livros, o Buffon relatou a primeira versão naturalista da história da Terra, né, incluindo uma completa descrição da mineralogia, da botânica e da zoologia, inclusive conectando esses assuntos, né?
a própria história natural com a história da geologia. Então, aqui alguma a capa de alguns dos seus livros, né? E também algumas ilustrações, chama atenção para essa ilustração da esquerda abaixo, onde ele mostra, por exemplo, a similaridade entre o porco doméstico e o porco selvagem, né? Tratando exatamente desse processo que ele não chamou de história natural, mas que seria exatamente, na verdade, a seleção artificial provocada pelo homem e que vai permitir que o Darwin estabeleça o princípio da seleção natural, né? Então, a obra de Buffon é muito rica, com muitos detalhes e já antecipa para a gente o princípio da transformação, da evolução dos seres vivos. E aí, mais uma vez, eu destaco a importância da observação da natureza, né? Essa frase famosa de Buffon, escrita em 1756, é extremamente marcante, né? Ele disse: a natureza é racional e revelará seus segredos àqueles que aprenderem a ler e a entender a sua linguagem. E é assim até hoje, né, pessoal? Eu costumo dizer que uma aula de campo, né, a oportunidade de um curso de campo, às vezes a faculdade não oferta essas aulas de campo para a gente, mas tem aí os cursos de campo oferecidos por várias instituições, várias organizações, elas são fundamentais, porque quando nós estamos em campo, é que nós conseguimos entender tudo aquilo que a gente estuda na teoria das salas de aula. Então, o campo ele é fundamental para a formação de vocês que estão aqui no primeiro período e têm uma formação longa pela frente. Não percam essa oportunidade, caso queiram realmente se dedicar à profissão, serem biólogos, e viverem disso. É fundamental que vocês tenham o investimento, né, de ir para o campo, para observar as questões na natureza. Foi só assim que a gente rompeu o pensamento fixista e entendeu como a natureza funciona. Então, isso é fundamental, essa presença no campo cotidianamente, né? E Buffon, mais que isso, né? Mais que fazer observações, ele testava suas observações. Vamos lembrar que a gente já tinha aí desenhado o método científico durante a Revolução Científica do século XVII, né? Por exemplo, Buffon, ele comprou 40 hectares de terra onde ele plantou árvores e não só observou essas árvores, como elas cresciam, mas também quais espécies surgiam, né? Como se dava o processo que hoje a gente chama de sucessão ecológica. Nessa área também, Linneu fez testes com bolas de aço, né? Aquecendo essas bolas de aço e verificando quanto tempo elas demoravam para resfriar, né? Uma alusão ou uma tentativa de mostrar ou de estimar o tempo da Terra, fazendo comparações com o tamanho e o peso dessas bolas de aço, já que o Buffon imaginava que a Terra, na sua origem, era uma grande bola de ferro e aço, né? E que teria tido, com essas comparações, ele conseguiria ter uma ideia de quanto tempo a Terra, porque é bom lembrar, a gente já sabia o tamanho da Terra desde da antiguidade, né? Trabalho espetacular, a gente já tratou disso. A gente conseguiria ter a percepção mais ou menos da idade do planeta. E o Buffon mostrou que era muito acima dos 6.000 anos que estavam descritos na Bíblia, né? O que dava, inclusive, tempo possível para que as espécies evoluíssem, para que as espécies se transformassem. Nos seus experimentos, Buffon acabou chegando a conclusões muito interessantes, né? Ele, por exemplo, em 1756, ele assinalou a existência do que ele chamou de forças capazes de contrabalancear o crescimento populacional, ou seja, o princípio básico da regulação ecológica das populações. Nós sabemos, e já era uma grande questão no século XVIII, entender por que as espécies, algumas que se reproduzem muito e têm muitos descendentes, não se tornam pragas, né? Não se disseminam pelo planeta. Então, como ratos, moscas, mosquitos, por que a gente não tem um boom populacional com milhares e milhares de indivíduos de cada espécie, já que eles botam
centenas ou milhares de ovos. E o Buffon, ele percebeu que a própria natureza impedia que esse crescimento populacional se desse de forma exponencial, né? E isso hoje é bem conhecido dentro da biologia, da ecologia de populações, vocês vão estudar aí mais à frente, só que nós chamamos isso hoje de resistência ambiental, né? O conjunto de forças que impedem que as espécies superem a capacidade de suporte dos ecossistemas. Então, isso é muito importante, um princípio básico que funciona para qualquer espécie, inclusive para a espécie humana, né? E que foi inicialmente descrito por Buffon e depois elaborado por outros grandes naturalistas, inclusive o próprio Charles Darwin, né? Buffon, então, viveu entre 1707 e 1788, né? 73 anos de muito trabalho, né? Ele continuou muito ativo até os últimos dias de vida. Escreveu, então, muitos livros, inclusive a Enciclopédia História Natural, onde relacionou, como eu já disse, aspectos biológicos e geológicos, né? E ele criou o que até hoje, na biogeografia, é conhecido como Lei de Buffon. Em 1761, ele disse que ambientes similares de regiões isoladas têm distintos grupos de mamíferos e aves. Então, a biogeografia foi uma das ciências que primeiro se desenvolveram. Lembra, biogeografia é a ciência que estuda os padrões de distribuição da vida pelo planeta, né? Uma disciplina que vocês não têm aí no curso de biologia, mas temos lá no curso de gestão ambiental. Muitos dos estudantes de biologia fazem essa disciplina conosco, aqueles que querem entender melhor sobre ecologia e conservação da natureza. E esse princípio de Buffon, ele é fundamental para a gente entender como a natureza se organiza, né? O que ele está dizendo aqui é que mesmo sob condições similares, aves e mamíferos não necessariamente serão os mesmos, né? Embora haja uma tendência a isso. E Buffon descreve isso para mamíferos e aves, mas depois isso é ratificado para todos os outros grupos, né? Então, embora o clima seja uma condição importante para a definição do táxon, dos tipos de espécies que vão ocorrer ali, essa não é uma relação linear, né? O Buffon disse isso, quer dizer, a presença ou não de espécies em determinados locais depende do clima, mas não depende só do clima, depende também de outras características, como, por exemplo, o seu centro de origem e dispersão. Né? Oi? Tinha tentado desenhar o que está ficando escuro toda hora. Peraí, filho, peraí. Se não te arruma isso, partilha assim. Pessoal, desculpa aí, tive mais uma interrupção aqui, né? É, então, vou voltar aqui. Só um minutinho, deixa eu colocar a apresentação de novo. Perdão aí, pessoal. Acho que a apresentação vai voltar agora. Bom, então, essa lei de Buffon, ela é conhecida até hoje, muito utilizado na biogeografia, né? Ah, e ele também percebeu, fazendo essa analogia entre história natural e geologia, que tanto o clima quanto as espécies podem se modificar, né? Dando essa possibilidade aí para as modificações ocorrerem ao longo do tempo, né? Então, repito, insisto nisso, essa relação entre biologia e geologia foi fundamental para a gente perceber as primeiras ideias evolucionistas. Pessoal, só um minutinho, por favor.
Bom, é muito transtorno ter que recomeçar gravações, né? Então, desculpa as interrupções aí, mas acho que a gente está conseguindo manter o pensamento, né? Muito bem. Ah, bom, das maiores contribuições, estou sendo um pouco repetitivo, mas eu quero fortalecer essas ideias, porque elas são muito importantes para a biologia moderna, né? O Buffon traz com clareza que a Terra teria bilhões de anos, né? Diferente dos 6.000 anos registrados ou previstos na Bíblia, né? E isso permite, então, esse entendimento que a escala de tempo era tão grande que permitia a evolução das espécies a partir de um único ancestral. Mas essa ideia, ela era uma ideia muito perigosa para a época, né? Porque Buffon vem de uma família de pais relativamente pobres, né? Ele tem uma vida muito simples no seu início, mas houve uma mudança radical aos 11 anos, quando ele recebe uma herança de um tio e se torna um aristocrata, né? Um membro do meio, né? Da realeza, com o título de conde. É, e a ideia de evolução, e principalmente de evolução a partir de um único ancestral, é uma ideia perigosa, porque ia contra o que a igreja dizia, né? Então ele podia receber sanções por isso. Por isso, ele mesmo, em vários momentos, ao mesmo tempo que ele cita a possibilidade da evolução, ele cita a possibilidade de um ancestral comum, ele chega a escrever, como está aí, ó, mas essa é, claro, uma especulação ridícula, porque o livro do Gênesis nos diz o contrário. Então, ele meio que se defende de críticas, de agressões da igreja, contradizendo suas próprias afirmações. Isso, para muitos, é uma estratégia mesmo que ele usava para que não sofresse as sanções da igreja, né? De qualquer forma, ele, no livro As Épocas da Natureza, de 1778, ele nega a ocorrência do dilúvio, né? O dilúvio, nisso, de certa forma, ele concordava com Linneu, né? O dilúvio parecia uma ideia cada vez mais pouco provável, né? Principalmente quanto mais se descobriu espécies, né? Exatamente porque a gente tem muita dificuldade de entender, né, o relato bíblico puro e simplesmente. O número de espécies é gigantesco, precisaria de uma arca gigante, né? Impossível, tal como está descrito. Mas ele também, né, observou que alguns animais retinham partes que eram vestigiais e sem utilidade, sugerindo que tinham evoluído e não sido criados espontaneamente. Então, o estudo dos órgãos vestigiais são aqueles que estão presentes atualmente, mas reduzidos ou aparentemente sem função, e são marcas de ancestralidade, né, de animais de ancestrais, assim como as baleias. Por isso, as baleias têm dedos, né, os mamíferos aquáticos têm dedos, nós temos entre órgãos vestigiais o siso nos dentes, o apêndice, né, o apêndice no nosso intestino. Enfim, existem muitos exemplos de órgãos vestigiais, vocês vão ver aí ao longo do curso, né? E com isso, ele, em 1809, formaliza essa nova ideia, por isso ele é considerado, sobretudo pelos franceses, como fundador do transformismo. Queria ressaltar aqui, eu acho que já falei isso em algum momento, que não se utilizava ainda a palavra evolução para descrever a evolução das espécies. Evolução, no século XVIII, ainda era um termo usado para descrever o desenvolvimento embrionário, né? Então, o termo que se popularizou para falar do que hoje nós chamamos de evolução biológica é o transformismo, que é colocado pelo Buffon em 1809. Ele então notou uma extrema semelhança estrutural entre homens e grandes macacos, chegando então a postular a existência de um ancestral comum, considerando a existência da evolução das espécies, sem, no entanto, e aí talvez isso também tenha deixado ele um pouco de lado na história,
né, propor um processo para isso, né? E aí o Lamarck é de fato o que é considerado o pioneiro, porque o Lamarck propõe um processo para a evolução, né? Mas o Buffon já descrevia esse, essa possibilidade, né? Sem, no entanto, como eu falei, propor um mecanismo que explicasse como esse transformismo, essa evolução teria ocorrido, né? Buffon também discordava de Linneu sobre a origem e dispersão das espécies. Lembra que Linneu desconsiderava o dilúvio, né, mas achava que as espécies teriam se originado a partir do Monte Ararat, né, criadas ali e se dispersaram. Buffon teve a oportunidade de viajar circulando o Polo Norte, né? E aí, por isso, ele viajou, circulou a Terra na mesma latitude, ou seja, nas mesmas condições ambientais, isso proporcionou que ele escrevesse a famosa Lei de Buffon, e ele achava, então, que teria sido ali, no norte, que as espécies teriam surgido, ou por geração espontânea, ou por transformações, e se espalhado pelo planeta. E ele achava, então, uma ideia bem interessante, né? Que para explicar como as espécies teriam chegado ao continente americano, ele considerava que no passado a América e a África já tinham sido ligadas. É uma percepção que hoje a gente conhece bem, o próprio formato dos continentes nos dá essa pista, né? Nos dá essa indicação. Se vocês repararem, a América do Sul se encaixa quase que perfeitamente ao continente africano, né? Nós já tínhamos mapas do mundo nesse período, então essa percepção já era possível. Linneu, então, especulou, Buffon, então, especulou sobre isso, né? Mas Buffon errou em algumas análises, né? É claro que o erro merece aqui uma relevância histórica, né? Ele achava, por exemplo, o chamado Velho Mundo, né? O continente europeu, teria mais espécies que o Novo Mundo, né? O, a parte tropical e subtropical. Bom, obviamente isso faz sentido. Se as espécies se originaram no norte, né, nós teríamos menos espécies no hemisfério sul. No entanto, não, isso não é verdade. Muito pelo contrário, né? A maior parte das espécies estão no hemisfério sul, na região tropical, entre os trópicos, né? Região tropical e subtropical. Ele também errou numa análise sobre a própria espécie humana, né? Ele achava que no Velho Mundo todas as espécies seriam maiores e no Novo Mundo as espécies seriam menores e degeneradas. Essa percepção tem muito a ver com o fato de que do chamado determinismo geográfico que está na própria Bíblia, né? Que à medida que as espécies se afastam do seu centro de origem e dispersão, elas vão se transformando por ação do meio e vão se tornando cada vez é, cópias imperfeitas do original, né? É como se você pegasse um livro, xerocasse ele, tirasse cópia da cópia várias vezes, e essa cópia vai se desgastando com o tempo, né? Porque você vai tirando cópia de cópia. Isso acabou por referendar um pensamento supremacista, inclusive da raça, né, de raça humana, né, a ideia de raça humana é um equívoco, né, que os povos europeus seriam superiores aos outros povos africanos, sul-americanos, asiáticos, etc. Mas, então, Buffon também acabou colaborando de forma equivocada com esse pensamento dominador dos povos europeus, né? Mas essas passagens merecem ser registradas, mas não são, de fato, para a biologia os mais importantes, né? A ideia mais importante que fica de Buffon são as contribuições para o transformismo, né? Então, citar aí duas das célebres frases dele, né? Todos os animais provieram de um único animal que, aperfeiçoando-se e degenerando, produziu ao longo dos tempos todas as raças de outros animais. As espécies menos perfeitas, mais delicadas, menos ativas, menos armadas já desapareceram ou vão desaparecer. Essa segunda percepção lembra muito
a ideia de seleção natural que o Darwin vai popularizar. E essa não era, obviamente, uma ideia única de Buffon, né? É importante nessa disciplina você perceber que as grandes ideias, elas são fruto da contribuição de muita gente, né? De muitos naturalistas, e emergiram quase que de forma similar em várias pessoas, né? Nós temos, por exemplo, Malpértios já no final do século XVII, início do século XVIII, dizendo que no início do século XVIII, né, mais ou menos contemporâneo de Buffon, também dizia: vemos aparecer raças de cães, galinhas, etc., que não existiam na natureza. São inicialmente indivíduos fortuitos que o acaso e as gerações transformam em espécies. Na combinação fortuita das produções da natureza, só subsistiram aquelas que apresentavam certas relações de conveniência. Então, isso é muito importante também, entender que as ideias aparecem simultaneamente em vários locais. Essas ideias influenciaram o Charles Darwin, né? Vou fazer aqui uma rápida menção ao Darwin, porque o Darwin, na sua autobiografia, afirma, né, que páginas inteiras do livro de Buffon são ridiculamente parecidas com as minhas. Darwin escreveu isso a um amigo, está na sua autobiografia. É surpreendente ver o seu ponto de vista nas palavras de outro homem. Ou seja, o Darwin, muito do que o Darwin produziu e escreveu e percebeu, Buffon já tinha chamado a atenção. Por isso que o Darwin reconhece o papel de Buffon no estudo das ciências naturais, e isso é extremamente importante também, né? Muito bem. Buffon, então, trouxe grandes perspectivas. É um nome que precisa ser lembrado e marcado na história das ciências naturais. Mas esse período foi marcado pelas grandes explorações, pelas grandes viagens, sobretudo ao continente africano e ao continente sul-americano, né? E eu vou finalizar falando de dois grandes exploradores que foram muito importantes para ciências naturais. O primeiro, o Sir Joseph Banks, que viveu entre 1743 e 1820, um britânico, um explorador britânico, que tinha viagens comerciais e viajou durante 3 anos colecionando diversas espécies de plantas, né? E deu duas grandes e importantes contribuições à história natural. Primeiro, corroborando, ratificando, mas também generalizando a lei de Buffon. Lembra, Buffon disse que em diferentes em condições similares as espécies de aves e mamíferos não seriam as mesmas. O Banks ratificou isso e projetou isso para todas as espécies, inclusive de plantas, o que possibilitou um entendimento melhor de um fenômeno que é o que a gente chama de complexidade biológica do mundo, né? Extremamente importante. Então, o Banks foi grande responsável por ratificar as ideias de Buffon. E também quero destacar o Johann Reinhold Foster, um alemão, né, que também ratificou a lei de Buffon, né, dizendo que aplica-se também às plantas quanto a aves e mamíferos, descreveu relações entre floras regionais e as condições ambientais, extremamente importante também, e deu outras duas grandes contribuições para a ecologia, biogeografia e conservação da natureza no mundo moderno. Primeiro, ele foi pioneiro em destacar a relação do número de espécies com a área de uma ilha e a variedade de seus hábitos, né? Essa é uma relação muito estudada dentro da biologia, da biogeografia, que diz que quanto maior é uma área, bom, vale aqui ressaltar que os primeiros estudos foram feitos em ilhas, né? Não se tinha, como nós temos hoje, tecnologia para estudar grandes áreas, né? Hoje a gente tem imagem de satélites, drones ou mesmo helicópteros, que nos permite uma visão muito ampla de comunidades, de grandes áreas. Os naturalistas do século XVIII e XIX não tinham isso, por isso eles estudavam muito em ilhas, o que fez desenvolver uma parte da ciência natural, chamada biogeografia de ilhas, que hoje, inclusive, é muito aplicada
no estudo da conservação da natureza no mundo moderno. E um dos princípios da biogeografia de ilha é esse, né, que o número de espécies que uma ilha, logo uma área, comporta é diretamente proporcional ao tamanho e à variedade de hábitats da área. Então, quanto maior for uma área e mais heterogênea, mais espécies ela vai suportar. Né? Isso é usado, para vocês terem uma ideia, no planejamento dos nossos parques e reservas, né, que é a minha área de estudo aí. Então, uma relação muito importante. Depois a gente vai ver outras contribuições nesse sentido. Mas essa relação entre área e variedade e heterogeneidade de hábitos foi o Foster que trouxe pela primeira vez. E outra grande, importante e fundamental contribuição do Foster foi o chamado gradiente latitudinal. Nós temos três grandes gradientes de riqueza de espécies. Né? Às vezes a gente fala diversidade, mas o termo correto é riqueza. O primeiro foi descrito pelo Foster, que diz que a diversidade de plantas diminui do Equador aos polos. Então, há uma concentração de plantas no Equador. Hoje nós sabemos que isso não vale só para plantas, isso vale absolutamente para todas as espécies. Há sempre uma maior concentração de espécies para todos os grupos taxonômicos em torno do Equador e entre os trópicos, né? Então, sabemos hoje que 50% aproximadamente das espécies estão concentradas na área tropical e subtropical. Esse gradiente latitudinal é um outro grande exemplo de contribuição do Foster para as ciências naturais. Né? Ok, pessoal, por hoje então é isso. Espero que tenham acompanhado e curtido aí sobre todas as contribuições de Buffon para a história natural. De fato, Buffon fez a diferença e marcou um período muito importante, que é o período que começa a inaugurar as ideias transformistas, né? Bom, então, pessoal, até a próxima. Bons estudos.